Nesta semana, dia 7 de novembro, foi celebrado o Dia do Radialista. A data homenageia o profissional responsável pelos programas radiofônicos. Um dos marcos para os cursos de comunicação da Metodista foi e é a Rádio Sônica. Mas ela não se opera sozinha. Desde a inauguração em fevereiro de 1992, professores e profissionais se dedicam à importante missão de informar e ensinar. Há mais de 20 anos, Leonardo Engelmann, o popular Léo entre os alunos, é o responsável pela parte técnica de tudo que vai ao ar. Léo começou a estudar na própria universidade o curso de rádio e TV, na época ainda chamado de radialismo. Eu entrei na faculdade de rádio e TV, na época chamava radialismo, em 1998, em fevereiro de 98. Em abril, em março, final de março, eu fiz uma prova para ser estagiário da Rádio Sônica, que na época era a Rádio Metodista. E aí eu passei para ser programador musical da emissora. Foi quando eu comecei estagiário, como vocês estão hoje aqui na redação multimídia, trabalhando comigo, trabalhando com um monte de radialistas também. Por ter crises de insônia, Léo começou a usar o rádio como uma válvula de escape. Isso mudou o rumo de sua carreira. Eu sempre tive problema com insônia. E aí eu estudava técnico em informática industrial e acordava meio cedo. E aí numa noite de insônia eu liguei o rádio para saber o que estava passando. E aí eu descobri uma pessoa falando no ar. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu falei, puxa vida, que legal que poderia ser eu trabalhar num estúdio de rádio, falando no microfone, na frente de uma mesa de som, fazendo tudo dentro do estúdio de rádio. Aí eu tive esse estalo assim, eu falei, puxa vida, eu não vou mais fazer colégio técnico de informática industrial não, para trabalhar com robótica. Nada a ver com o que é rádio hoje. Aí eu desisti e comecei a pensar em fazer rádio e hoje eu estou aqui. Toda a experiência profissional de Léo foi dentro da faculdade. Ele começou a estagiar na antiga Rádio Metodista assim que iniciou o curso. Léo, põe no ar! Eu entrei em 1998 na faculdade, 2 meses depois eu estava na Rádio Metodista, fiquei 2 anos na Rádio Metodista de 98 até 2000, de 1º de abril de 98 até 6 de maio de 2000, e assim, fazendo de tudo, eu entrei como programador musical, então fazia programação musical, fazia roteiro, era a época de Copa do Mundo, 1998, então eu fazia roteiro de programa sobre a Copa do Mundo, fazia boletim ao vivo, fazia mesa de som também, locução, tudo, todo o processo interno de um estúdio, eu aprendi a fazer. Como um dos funcionários mais antigos da rádio, ele teve a oportunidade de presenciar grandes mudanças. A principal delas, quando a rádio passou a ser também externa e as transformações provocadas pelo uso da internet. Em 98 até 2003, 2004, a rádio ela foi interna. Então não tinha rádio na internet. A internet não estava ainda, começando a engatinhar. Lá no começo, começando a se massificar, né, o acesso. E a gente não tinha, a Universidade Metodista não tinha ainda um acesso fácil e grande como é hoje. A gente está falando de 2004, né? Então não tinha isso. Em 2004, então, a Universidade Metodista fez a primeira experiência com rádio na internet. E eu participei dessa experiência lá. Nessa época eu não trabalhava mais na rádio, eu trabalhava no estúdio de rádio, que é dentro do estúdio de rádio e TV, então é outro departamento que não era rádio, que não era redação. Mas mesmo assim eu participei dessa experiência em 2004 e em 2006, em maio de 2006, a Rádio Metodista passou a se chamar Rádio Metodista Online, que foi quando a rádio foi pela primeira vez e oficialmente para a internet. Então, assim, esse foi um grande salto que a rádio deu literalmente para fora, para o mundo. Trabalhar em uma rádio que funciona dentro de uma universidade é diferente de atuar no meio comercial. Essa dinâmica é enriquecedora, segundo Léo.
Para mim é uma satisfação muito grande trabalhar com estagiário, porque você passa a experiência que você tem, aprendendo a trabalhar com mesa de som, aprendendo a trabalhar com programação de emissora, aprendendo a trabalhar com toda a cadeia produtiva de um estúdio de rádio e dos programas que chegam aqui dentro desse estúdio para serem gravados, para serem veiculados ao vivo também. Mas também, no meu caso, eu também aprendo com os alunos, com os estagiários, porque eles também trazem coisas novas para a gente. Então, assim, é uma forma mútua. Existe uma troca muito legal de experiências e novidades entre o pessoal mais experiente e os alunos e estagiários. Após uma história inteira construída dentro da faculdade, Léo criou uma identificação com a Rádio Sônica que vai muito além do profissional. A Rádio Metodista, a Rádio Sônica, a Rádio Metodista online, as fases que eu peguei da rádio, para mim é uma vida inteira, sabe, dedicada. Eu estou há 22 anos trabalhando com isso, com rádio, com som, às vezes com imagem também, né? Até porque o radialista não trabalha só com rádio, ele trabalha com TV também, né? Mas assim, no caso da rádio, isso aqui é a minha vida, é a minha essência, é o que eu sou hoje.